tempo e o que ele significa para um Gaudiya Vaishnava. Jai, Hare Krishna. Bom, então, Juranat, esse passatempo onde os Gaudiyas Vaishnavas comemoram, né, como balançar Krishna, Radha Krishna, né? Então, o Vishnupada Srila Bhakti Bhudbodhana Goswami Maharaj, ele explicou que quando você canta o santo nome, né, você está com Krishna, né? Isso é o sentimento de Sambhoga, o sentimento de união, né, quando você está com Krishna. E quando você não está cantando o santo nome, é o sentimento de Vipralamba, ou seja, o sentimento de separação. Então o balanço, né, ou seja, quando Radha Krishna eles estão no balanço e você está, né, e se realiza esse festival, nós deveríamos meditar nisso, ou seja, que quando você está cantando o santo nome, você está se conectando com Radha Krishna, né? E se você não está cantando o santo nome, é um sentimento de separação. O sentimento Vipralamba é um sentimento de muita importância também, né? Se explica que é como a maré baixa. Quando a maré baixa, você pode entrar no mar, né? Se a maré não baixa, você não vai conseguir entrar no mar. Então, o Vipralamba, ou seja, a separação, ela vai ser muito importante, né, para a união, né? E isso é algo que nós vamos experimentar com um sentimento muito profundo, né? Por exemplo, Sri Maharaj, ele não permitia que se fizesse, que se comemorasse esse festival na Sri Chaitanya Sarasvati Mata, né? Porque, inclusive, ele achava que as pessoas não tinham muita qualificação, né, para entender esse passatempo, né, um passatempo muito confidencial, né? Então ele dizia que era porque as pessoas, né, estavam como pressionando ele de certa maneira, porque isso trairia muitas pessoas, né, para a mata, seria uma coisa assim mais, né, festiva, enfim. E Sri Maharaj ele evitou isso, né? Ele evita isso porque ele não queria realmente baratear a coisa, né? Então existe esse sentimento também que pode surgir, né, na mente de um sadhaka, que quando ele por ele estar balançando Radha Krishna, né, ele já tem esse contato, né, com Radha Krishna, ou seja, ele começa a interpretar, né, sentimentos de uma maneira equivocada, né? Então, por exemplo, quando se você vai balançar Radha Krishna, você vai entender que você está muito longe ainda de Radha Krishna, né? Ou seja, que é o santo nome que vai realmente te aproximar de Radha Krishna. Não é algo físico, né? Como, por exemplo, também Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele não aceitava, né? A instrução dele foi muito forte, né, em relação a que nós não deveríamos, né, nos banhar no Radhakunda, ou seja, a gente não deveria colocar o nosso corpo, né, no Radhakunda. Ele disse isso, né? Então, o banho do Radhakunda, ele dizia que deveria ser um banho através do bhajana, através da absorção, né, no canto do santo nome, você poderia se banhar no Radhakunda. Então ele aconselhou simplesmente pegar umas gotinhas do Radhakunda e colocar na cabeça, e esse era o banho, né, do Radhakunda. Quando a gente entende isso, ou seja, essa precaução dos acharyas, né, então não é que nós não deveríamos fazer o festival, né, de balançar a Radha Krishna, não é isso, né? Você poderia sim fazer, você pode fazer, se existe essa inspiração, só que deve ser feito com o sentimento correto, né? Entendendo que enquanto nós estivermos, né, nessa fase de Anartha Nivriti, né, nessa fase onde nós temos muitas distrações, né, onde nós não conseguimos, né, uma absorção real, né, no bhajana, né?
ou seja, onde a gente está muito atraído, né, pelo gozo dos sentidos, né, então a gente está muito longe, né, de Radha e Krishna, né. Então o correto é o quê? É que a gente se estabelecer uma posição muito sólida, né, em Nityananda Prabhu, né, e de Nityananda Prabhu a gente se aproximar de Mahaprabhu, e aí sim a gente se aproxima de Radha Krishna. Então, se a gente quiser pular etapas, ou seja, se a gente quiser de uma forma artificial, né, se aproximar de Radha Krishna, isso vai ser muito, muito triste, né? E tem consequências desagradáveis, porque a gente pode cometer ofensas. Agora, é claro que nós, praticando o Vaidhi Bhakti Sadhana, né, nós entendemos que deveríamos também desenvolver uma projeção para o Raganuga, né? E isso acontece de uma maneira muito natural. Ou seja, quando você entende o seu sadhya, você entende a sua meta, o seu objetivo, né? Então você pode praticar o Adhyata Ruchi Raganuga Bhakti, ou seja, você pratica o Bhakti espontâneo, sem gosto ainda. Por quê? Porque a gente ainda tem muito... nós temos assim muitas coisas que nos distraem, nós somos atraídos, né, para tantas coisas diferentes, né, desse objetivo último. Então nessa fase a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não se tornar um Prakrita Sahaja, ou seja, você ser um imitacionista. O próprio Bhaktisiddhanta, ele dizia que não é, o sarrajismo, né, é como uma imitação. E essa imitação não significa simplesmente que você se veste como uma gopi, ou que você acha que é Cristo, enfim. Não precisa ser assim. A imitação ela está mais relacionada a quando você deseja algo muito barato, né? Algo fácil, sem pagar o preço, né? Então a gente entende o sentimento de Sisara Maharaj, né? Dele não querer que isso seja... Porque isso é algo muito íntimo, né? Você, por exemplo, fazer, né, esse festival, né, tocando, né, Radha Krishna, assim, no sentido de... se você pensar que isso é físico, então você realmente se desvia do verdadeiro conceito. Na realidade, isso você observa esse festival para que isso também possa desenvolver talvez uma cobiça, né, por Raganuga Bhakti. Isso, aí sim, aí a gente entende que isso é válido, né? Mas com um sentimento apropriado. Não é realmente achando que você tem um contato com Radha Krishna já, né? Então, a gente está muito longe disso, né? Por isso o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele diz, né, Pujara Ragapata Gaurava Bangi Matala Harijam Vishaya Rangi. Então ele fala que os Raganugas, ou seja, a gente está colocando todos esses assuntos, assim, nós tratamos isso com muito, muito cuidado, porque os Raganugas eles estão utilizando tudo para Krishna, eles estão utilizando todas as facilidades materiais, e por isso eles têm que ter muito cuidado para não se contaminar. Inclusive, como a gente já disse antes, o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele foi muito criticado, né, por construir, né, um templo muito grande, né, de mármore, ou seja, por andar de automóvel, enfim. O que a gente entende é que o cuidado de Sisara Maharaj, né, que ele realmente por não observar esse festival, é que ele gostava de proteger, assim, uma extrema proteção a esse caminho do Raganuga, né? E ele mesmo citava que o próprio Bhaktisiddhanta ele botava muito mais energia, né, naquilo que não é o Raganuga, né, do que aquilo que é, ou seja, dos defeitos que é você querer se aproximar de uma maneira artificial do Raganuga Bhakti, né? Então, o que a gente está querendo dizer é que a gente tem que ter muita absorção, muito cuidado quando a gente realmente se aproxima desses aspectos tão elevados, né? Por exemplo,
Prabhupada ele não deixava que seus discípulos lessem certas partes, né, do Chaitanya Charitamrita. Cesar Maharaj também não deixava partes que tratam assim do Gita Govinda, assim, que tratam assim de assuntos assim muito esotéricos, muito íntimos, né, entre Radha Krishna. Então, nessa época também havia muitos desvios, né, haviam desviações, assim, pessoas que estavam enganando, né, outras pessoas, que estavam achando que tudo era muito barato, né. Então era mais nesse sentido que eles estavam assim muito preocupados, né. Agora, claro, isso serve de advertência, né? Então, por exemplo, agora nós podemos ter assim um contato, né, com passatempos, né, de Radha Krishna de uma forma mais íntima hoje, ou seja, a gente tem acesso a isso, né? Isso é uma misericórdia muito grande, né, claro, só que a gente tem que ter um certo cuidado também. Então a meditação é realmente que a gente vai colocar muita absorção, ou seja, nesse momento que você observa esse festival, você tem que meditar muito, né? Que você quer ser um servo do servo do servo, né? Para realmente poder entrar nesse campo, né? Não é um campo que você vai poder atuar diretamente. Então você vai se aproximar, né, de Nityananda Prabhu, no caso o Guru, né? Você vai depois seguir, né, tudo aquilo que o Chaitanya Mahaprabhu mostrou com seu próprio exemplo, e também como o que os Goswamis, né, mostraram, né, e eles eram gopis, eles eram manjaris, eles tinham esse manjari bhava, mas mesmo assim externamente eles se comportaram de uma maneira muito impecável, né. Então a gente tem que pensar nisso, né? Não adianta lá balançar Radha Krishna se a gente está cheio de contaminação. Ou seja, as contaminações elas podem existir, mas nesse momento você vai orar para que isso seja eliminado. Ou seja, você vai entender que você é muito baixo, que você está participando desse festival com o sentimento de uma purificação. Essa é a ideia. Não é que você já tem esse Raganuga, não, você não tem. Isso, você não tem nenhum sentimento ainda por Radha Krishna, mas você artificialmente, ou seja, externamente, melhor dizendo, você executa esse passatempo, mas tentando, né, se aproximar do Guru, ou seja, que o Guru possa limpar o seu coração, ou seja, que através do santo nome que você limpa o coração, mas é mediante o Guru que você pode limpar o seu coração, para que você realmente um dia possa experimentar isso, né, de uma forma mais verdadeira. Guru Premananda.